Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo de segunda a sexta o livro de Priscila Shirer, A Resolução de Toda Mulher. Este projeto está autorizado pela editora BV Books. Para a aquisição do livro, entre em contato pelo site bvloja.com.br. E chegamos ao 39º dia. Estamos lendo a segunda parte desse livro que define: eis o que tenho. Minha integridade. A decisão de viver nos padrões mais altos de virtude e pureza. E hoje vamos ler De Força em Força, parte 2. Vamos também finalizar esta resolução. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que o Senhor a fortaleça e que ela decida viver corajosamente diante da sua presença, tomando as atitudes e o posicionamento que é requerido da vida dela através desta leitura que estamos fazendo. Atitude é uma demonstração de fé. Ajude-a a não se esquivar diante das decisões que ela precisa tomar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. De Força em Força, parte 2. E quando nos deparamos com uma pessoa que desafia esta tendência depressiva, devemos chegar mais perto para observar, olhar e aprender. Entra em cena o profeta Daniel. Quando ele e seus jovens amigos talentosos, juntamente com cerca de outros 10.000 hebreus, foram capturados pelo rei Nabucodonosor e levados para a Babilônia em 605 a.C., eles foram ameaçados em muitas ocasiões para mudarem o seu estilo de vida, a fim de se adequarem ao novo ambiente, para tornar-se algo diferente do que eles sabiam que deveriam ser como seguidores do Deus de Israel. O chefe dos oficiais, buscando adaptar habilidades e potenciais deles para fins nacionalistas, deu a eles nomes babilônicos, ensinando-lhes a literatura babilônica e até mesmo procurou reorientar os seus gostos, forçando-os a comer alimentos típicos da Babilônia. No entanto, mesmo nessa nova realidade, Daniel recusou-se a comprometer os seus padrões de santidade. E como o intelecto superior que Deus havia lhe dado não passou despercebido, assim como sua capacidade de interpretar sonhos e visões, que superava os homens sábios e os oficiais do rei, Daniel passou direto pelas classificações do reino babilônico e foi rapidamente promovido a posições reais de influência e serviço, o que era muito bom para um jovem hebreu. Assim, quando o Império Persa ganhou controle sobre a Babilônia, derrubando sua estrutura do poder, Daniel se deparou com a possibilidade de perder sua carreira de prestígio e suas perspectivas promissoras. A menos que quisesse arriscar o recém-descoberto status ao qual ele havia se acostumado, aquele poderia ser um bom momento para realizar pelo menos alguns acordos estratégicos aceitáveis, mesmo que eles se desviassem dos valores de sua educação. Daniel não teve que esperar muito pela chance, quando um grupo invejoso e conivente de funcionários tentou armar uma cilada para ele, convencendo o rei Dário a assinar um decreto ordenando que todos, por 30 dias, dirigissem as suas orações e súplicas apenas ao rei, e não a outro Deus, tendo como punição a morte na cova dos leões. Daniel teve que escolher. Ele poderia renegar seus padrões temporariamente, por um mês. Ele poderia fazer sua oração em particular, e não aonde todo mundo pudesse vê-lo. Ou poderia levar uma vida dupla, em nome da sua posição singular. Mas ao invés disso, Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa,
Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, capítulo 6, verso 10. Ele não mudou seus padrões para se adequar ao novo regime. Ele não reformulou suas convicções para permanecer popular e aceito. Ele não escondeu seu respeito para não ser descoberto pelos outros. Ele não alterou sua agenda para curvar-se às novas determinações do decreto do rei. Em vez disso, ele ficou seguro, forte e firme. Daniel continuou sendo a mesma pessoa por trás de portas fechadas e janelas abertas, quando o rei vindicou o direito de se opor. Mesmo quando confrontado com o maior de todos os testes, a cova dos leões famintos, ele não temeu o estresse e a tensão. Ele conseguiu ter a coragem diante das circunstâncias assustadoras, porque foi achada nele inocência diante do Senhor. Versos 22. A sua integridade o salvou. Ele manteve as bocas dos leões fechadas e manteve o jovem intacto. Retomando, a integridade o salvou. Ela manteve as bocas dos leões fechadas e manteve o jovem intacto, livrando-o de ser devorado. Daniel ficou protegido em meio à crescente adversidade. E isso transmitiu uma mensagem sobre a força do Senhor a todo o território. O rei Dário ficou tão chocado, impressionado e grato pela veracidade do que aconteceu a Daniel e pela resposta do Senhor que ele emitiu um novo decreto, reconhecendo o Deus de Daniel como o único e verdadeiro Deus vivo. O tronco da árvore da integridade manteve-se forte diante de um desfiladeiro de possíveis desastres. E isso fez toda a diferença na vida de Daniel e fará a diferença na sua vida. Decidir ser uma mulher de integridade é um dos melhores presentes que você pode se dar, pois significa que você estará livre. Você não viverá mais o medo de algum segredo ser descoberto ou revelado. Ao assinar e concordar com isso, você está concordando em alinhar toda a sua essência com a pessoa que Deus te renovou e transformou para ser. Você também está se abrindo para ser uma influência e um exemplo que fará os que estão ao seu redor desejarem a vida cristã. Então entre, a vida é melhor aqui, muito melhor do que você imagina. Decisão. Minha integridade. Eu não tolerarei as influências malignas em mim ou em minha casa, mesmo das mais justificáveis, e abraçarei e incentivarei uma vida de pureza. Uau! Amadas, ninguém disse que seria fácil o caminho de servir a Deus ou de buscar padrões mais elevados para uma vida de pureza, de integridade, de santidade, mas é um caminho que traz recompensa, porque a recompensa ela vem do nosso próprio Deus. Assim como Daniel, eu quero te encorajar a não se curvar às circunstâncias, aos decretos que o presente século tem nos submetido enquanto mulheres, mas que nós sejamos corajosas, que nós sejamos determinadas e que nós possamos escolher servir ao Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho, com janelas abertas, para que as pessoas, para que o mundo testemunhe o Deus que tem feito grandes coisas em nossas vidas, o Deus que tem moldado o nosso caráter. Não, nós reconhecemos que não somos perfeitas, mas que dia após dia o Senhor tem feito algo tão tremendo nos nossos corações que nós temos sido transformadas. Então, quando as pessoas olham para nós, que elas vejam uma placa
de que estamos em reformas, que somos uma obra inacabada por parte do Senhor, que somos uma joia que está sendo dia após dia lapidada. Sim, você é uma joia preciosa e o Senhor está te lapidando para chegar a conquistar valores mais elevados, valores mais altos de integridade, de pureza, de virtude. Eu oro para que o Senhor te encoraje a se decidir por uma vida que vai mais profundo na presença dele, que você chegue a este lugar de cada dia ser aperfeiçoada pelo Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, ouvindo em todo o tempo a voz do Espírito Santo de Deus que fala ao seu coração e te dirige aos passos em que você deve seguir. Um grande beijo e até a próxima semana.